Evangelizar é realmente difícil? Eu fui criado numa denominação tradicional, que vocês conhecem, a denominação batista. E sempre ouvi, desde criança, que evangelizar era a tarefa mais difícil da igreja. Evangelizar é difícil. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber, tá ótimo aqui, comecei a perceber que o fato de dizermos sempre que evangelizar é difícil, era mais uma desculpa por causa da nossa inércia, por causa da nossa omissão, do que propriamente uma verdade. Evangelizar não deveria ser difícil para um cristão, porque Jesus, Ele nos deu tudo o que precisamos para evangelizar. Ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quando Cristo idealizou que a igreja dele fosse testemunha dele no mundo, Ele não deixou essa igreja sozinha. Ele deu tudo que a igreja precisava, a virtude, o poder do Espírito Santo. Então evangelizar não pode ser difícil. Evangelizar é aquilo que deveria ser mais natural para um cristão fazer. Na igreja primitiva era assim com os apóstolos. Eles eram perseguidos e diziam: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Evangelizar para um cristão, para um crente, deveria ser a coisa mais natural do mundo. Existe um ditado que eu gosto muito que diz assim: foi e fez sem saber que era impossível. Na verdade, evangelizar para nós, na nossa carne, pela nossa essência natural de ser humano, é mais do que difícil, é impossível. Nós não temos nada de nós mesmos para oferecer. É por isso que precisamos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Com Ele tudo é possível, com Ele nada é impossível. Sansão, quando foi tomado pelo Espírito Santo, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Ora, com o Espírito Santo, com ele mataria 10.000, porque se o Espírito Santo tomar a nossa vida, nós faremos coisas impossíveis. Sabe o que é difícil, irmãos? Tem um texto que diz o seguinte, está em Ezequiel: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3,18. Já conheciam esse texto, né? Difícil para nós não é evangelizar, amigo. Irmãos, não é difícil evangelizar. Difícil será ter que encarar esse momento ali. Difícil será para nós, quando estivermos diante de Deus, diante de Jesus, darmos conta da nossa omissão. Então, se olharmos para esse dia, se olharmos para o que o Senhor requer de nós, nós vamos perceber que é muito mais fácil evangelizar. Jacques Maritain falou o seguinte: o cristianismo autêntico tem horror ao pessimismo da inércia. Ai, Diogo, evangelizar é muito difícil, por isso eu não evangelizo. Irmão, para com esse pessimismo. Esse pessimismo não é justificativa diante de Deus. Nós temos que entender que por nós mesmos é mais do que difícil, é impossível, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo, que é tudo o que a igreja precisava. Nós temos aqui, pastor, microfones, instrumentos musicais, multimídia, isso é ótimo que temos. Mas não é isso que precisamos para evangelizar. O que precisamos é só a unção do Espírito Santo de Deus. Se tivermos isso, não precisaríamos de mais nada, porque foi só isso que Jesus deixou para a sua igreja, e era só isso que ela precisava. Spurgeon disse o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Missionário, irmão, pode ser na tua rua, pode ser na tua casa. Ir para a China ou atravessar a rua é uma questão de geografia. Um pensamento para os irmãos refletirem: como irei sentir-me no dia do juízo final, se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi, e ficar provado que minhas desculpas não foram mais do que disfarces para meu orgulho e acovardamento? W.S. Sangster. Por que
que será que a maioria dos crentes não evangeliza? Uma vez eu fiz essa pergunta ao pastor Fernando Brandão, que é diretor da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista. Ele é um homem que evangeliza. Ele é um homem que percorre o Brasil evangelizando e ele tem que prestar contas de diversos missionários espalhados pelo Brasil. E essa pergunta foi feita a ele. E eu, sinceramente, esperava que ele fosse dizer: é por vergonha? É por falta do que dizer? Mas sabe qual foi a resposta do pastor Fernando que me impressionou? Ele disse: irmãos, eu creio que os crentes de hoje não estão evangelizando como no livro de Atos, porque não possuem uma vida cheia do Espírito Santo. Isso me chocou, mas é uma grande verdade, porque se tivermos a nossa vida cheia do Espírito Santo, a timidez vai ter que sair. E sobre a não sabermos o que dizer, irmãos, nós falamos sobre todas as coisas. Nós vamos para o nosso trabalho, nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre a televisão, sobre a novela, sobre a política, falamos sobre todas as coisas e menos sobre o Evangelho, menos sobre Jesus. O que está errado, irmãos? É porque não sabemos falar. Irmãos, quando tem uma pessoa que é vendedora, não sei se tem algum vendedor aqui, vendedor 2. Você bate numa casa ou vai a um estabelecimento comercial que você nunca foi. Você se apresenta àquele gerente, àquele proprietário e oferece os seus produtos. Por quê? Porque a necessidade do teu emprego, do teu trabalho, de você tirar dali o seu sustento, faz com que você perca a timidez de se apresentar para uma pessoa que você não conhece e vender um produto que ela talvez possa não querer. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagine o seguinte: se hoje aqui eu tivesse uma cesta cheia de dinheiro e pegasse uma nota de 20 reais e falasse: irmão, essa aqui, cada nota de 20 reais é para cada pessoa que você abordar na rua hoje e falar de Jesus. Irmãos, talvez nós voltássemos aqui cheio de nomezinhos assim: Diogo, daqui 200, evangelizei 10. Sabe, irmãos, às vezes algumas coisas nos motivam mais do que servir ao Senhor. Você está andando na rua e você quer saber que horas são e você não tem um relógio. Você consegue chegar para um desconhecido e perguntar: amigo, pode me ver as horas? Por que você não pode parar aquele desconhecido e perguntar: você ouviria a palavra de Deus por alguns minutos? Está vendo como nós temos coragem para algumas coisas e não temos para pregar o Evangelho? Isso significa que nós crentes, pastor Cláudio, nós temos tido uma vida muito vazia do Espírito Santo de Deus. E queremos o Espírito Santo de Deus para muitas coisas, menos para evangelizar, quando Ele foi nos dado para esse propósito principal: e recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo nos ajuda a fazer muitas coisas, mas a principal obra é nos capacitar para o evangelismo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós buscamos o enchimento do Espírito Santo para fazer um monte de coisa. Vamos buscar para evangelizar, porque Ele vai nos capacitar, irmãos. Não tem motivo para pessimismo. Se nós estivéssemos indo por nós mesmos, deveríamos ser pessimistas. Quando o povo ia guerrear sem a presença de Deus, eles estavam perdidos. Mas quando o Senhor estava com eles, era vitória. Então nós vamos hoje para a rua esperando que o Senhor esteja conosco. E será tempo de vitória, amém, irmãos? Não sei se acontece isso aqui, ó Pai, mas a gente marca um churrasco, vai todo mundo. Marca um dia de evangelismo, não vai quase ninguém. Ó Deus, quebra isso, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, Senhor, para a necessidade de evangelizar, porque as pessoas estão morrendo a todo minuto, estão partindo para o inferno e não estamos dando conta disto. Desperta o teu povo, nos aviva, ó Deus, para que possamos agir naquilo que é realmente importante. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
O que dizer no evangelismo? Qual é o assunto? O que devemos falar? Irmãos, Evangelho do Senhor Jesus, alguém sabe explicar o que é? Olha, nós estamos vivendo um tempo em que Evangelho virou um monte de coisa, menos o que é. Evangelho é a graça de Deus revelada na cruz de Cristo. O Evangelho é: o pecador precisa se arrepender e crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, ou então ele estará condenado eternamente ao inferno. Isto é o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é Jesus e Ele crucificado. E às vezes nós somos levados a lidar com os pecadores e conversar sobre vários assuntos que fazem parte da nossa cultura evangélica, mas que não são o Evangelho. Nós chegamos para um ímpio no nosso trabalho e conversamos sobre dízimo, por exemplo. Não tem nada contra o dízimo, eu sou dizimista. Mas para um ímpio, o dízimo não faz sentido nenhum. E conversar com ele sobre dízimo não é falar do Evangelho. Às vezes, nós chegamos para um ímpio, um colega, né, do Douglas, e o Douglas vai mostrar para o colega dele como é legal participar de um congresso jovem na igreja. Douglas, isso não é o Evangelho. Você está falando sobre ser evangélico. É diferente do que comunicar o Evangelho. Então nós temos que ter em mente que pregar o Evangelho tem que estar centralizado no Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo crucificado. Isto é o Evangelho. Presentear com o CD da Aline Barros é bom. Dar um livro é bom. Mas isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar, abrir a sua boca e falar do sacrifício de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar e resgatar isso no Brasil. Se você liga a televisão, tem um pastor dizendo que ele precisa da tua ajuda financeira para que ele continue evangelizando na TV. Mas se você assistir o programa dele, ele fala tudo menos Cristo crucificado. Então aquele programa não está evangelizando. Não sei quantos aqui estão concordando comigo, irmãos. Não sei o que os irmãos pensam e creem. Eu quero respeitar muitos irmãos, mas eu estou falando aquilo que eu tenho visto, aquilo que mexe com o meu coração. Você liga um programa sábado de manhã, programa de 1 hora, ele fala tudo menos Cristo crucificado, e no final ainda te pede ajuda financeira para que ele continue evangelizando. Irmãos, ele não está evangelizando. Ele está dizendo o que é ser evangélico, o que é fazer parte da igreja dele. Mas evangelho é falar sobre Jesus e Jesus crucificado. Isso é o Evangelho. Isso era que os discípulos e apóstolos pregavam. Nós temos que entender que o assunto do evangelismo pessoal tem que ser o Evangelho. E a boa nova, ou as boas novas, são Jesus Cristo ter vindo ao mundo e morrido naquela cruz em nosso lugar. Nós temos um lema. Esse lema é o seguinte: não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem convicção de pecado, e não há convicção de pecado sem um confronto com a lei de Deus. Vamos tratar da primeira parte. Não há salvação sem arrependimento. Atos 3,19, palavras de Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. João Batista começou pregando assim: arrependei-vos. Jesus Cristo começou pregando assim. A igreja começou pregando assim. E essa palavrinha arrependimento sumiu. Você vai numa livraria evangélica e procura folhetos evangelísticos, e procura nesses folhetos a palavra arrependimento. Irmãos, é raro. Como nós podemos esquecer uma coisa tão importante como arrependimento?
Se o pecador não se arrepender, não há salvação, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Não há arrependimento sem convicção de pecado. Irmãos, se o pecador não souber do que ele precisa se converter, do que ele precisa se arrepender, ele nunca vai se arrepender. Vamos lá ainda. Terceiro, não há convicção de pecado sem um confronto com a lei de Deus. O que eu vou dizer para os irmãos aqui é que a lei, ela condena. A lei revela o pecado. A lei de Deus é que mostra para o pecador o que ele tem feito de errado. E a não ser que ele seja confrontado com essa lei, ele não vai ter consciência de pecado. E se ele não tiver consciência de pecado, não tem arrependimento. Se ele não tem arrependimento, não tem salvação. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz para quem, gente? Para nós, os crentes? Não. Aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Está vendo o propósito da lei? Para que a lei foi escrita? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Irmãos, vamos ver a nossa vida. Vamos comparar a nossa vida com os 10 mandamentos. Irmãos, se não fosse a graça do Senhor Jesus, Deus teria motivos suficientes para nos fulminar aqui só por aquilo que fizemos hoje. Se Ele nos matasse enquanto dormíamos, Ele não seria injusto. Olha os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Quantas vezes nós estamos quase que ajoelhados de frente a um programa de televisão? Não furtarás. Irmãos, a gente acha que furtar é só pegar uma arma e assaltar alguém. Você está num retorno e o carro na tua frente, ele chegou primeiro que você no retorno, ele encostou o carro e você faz a volta mais aberta assim para passar na frente dele. Você está furtando a vez dele, irmão. Você fura a fila roubando o lugar de alguém. Existem várias maneiras de roubar, e se nós olharmos para a nossa vida e compararmos com os mandamentos, nós vamos ver que nós somos pecadores e perdidos. Se o Senhor não tivesse tido misericórdia e graça para conosco, para enviar o inocente para morrer no nosso lugar, ai de nós, irmãos, ai de nós. Então a lei de Deus é o que nos coloca no nosso lugar de pecadores, e graças à sua misericórdia que somos salvos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A lei não salva, a lei não vai redimir ninguém, porque pela lei vem o quê? Vamos lá, gente, mais alto. Pela lei vem o quê? Conhecimento do pecado. O lema inteiro agora, olha. Não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem convicção de pecado. Não há convicção de pecado sem o confronto com a lei de Deus. O que o homem diz? Eu sou bom. O que a Bíblia diz? Não há ninguém justo ou bom. Irmãos, nós vamos sair das ruas hoje. Vocês vão perceber que se vocês fizessem a pergunta, você se considera uma pessoa boa? 99% das pessoas vão dizer que sim. A maioria absoluta das pessoas, quase 100%, se considera pessoas justas, pessoas corretas diante de Deus, pessoas que por serem justas, por não fazerem mal a ninguém, por não desejarem o mal ao próximo, se acham merecedoras de ir para o céu. Mas existe uma grande contradição com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, no Salmos 14, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus.
Romanos 3:23 diz também, porque todos pecaram. 1 João, se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Alguma coisa está de errado. Alguma coisa está errada entre aquilo que Deus diz a respeito do ser humano e aquilo que o ser humano pensa de si mesmo. E aí você pergunta, mas segundo os padrões de Deus, você acha que Deus te considera uma pessoa justa? A pessoa costuma já mudar o discurso. Olha, não sei, tenho dúvidas, mas acho que no céu vai ter um lugarzinho para mim. Irmãos, enquanto as pessoas estiverem achando que são boas e justas e merecem ir para o céu, vão precisar de Jesus para quê? Estão entendendo isso? Se uma pessoa se acha justa, boa e merece ir para o céu pelo seu comportamento, de que teria valido Jesus morrer por ela? Jesus morreu por ela desnecessariamente. Ela é justa, ela é boa, ela pode ir para o céu por ser justa. Irmãos, se nós pensarmos na nossa própria vida como crentes, não há nenhuma bondade em nós mesmos. Se o Senhor tirasse de nós o seu Espírito, nós correríamos para o mal. Nós somos inclinados ao pecado, mas o Espírito Santo que habita em nós é o que nos tensiona a fazer a vontade de Deus. E mesmo assim a nossa carne ainda nos impulsiona para o mal. E aquela luta interna, aquela batalha dentro do nosso coração entre aquilo que queremos fazer, não é? E aquilo que não queremos fazer, entre a carne e o Espírito. É o Espírito que nos torna semelhantes a Cristo. E para o ímpio, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele é inclinado para o mal. Ele está perdido. Ele está morto em seus pecados. Mas ele pensa que ele está bem. É raro, irmão. É raro, irmãos, encontrarmos alguém que você pergunta: se você morresse hoje, você acha que iria para o céu ou para o inferno? É raro encontrar alguém que diga: eu acho que hoje eu iria para o inferno. Eu acho que eu vou para o céu. Eu acho que eu vou ter uma segunda chance. Eu acho que eu vou para o purgatório. Eu acho que vai ter um lugarzinho lá para mim. Porque eu não sou tão bom quanto vocês que estão aqui me evangelizando, mas também não sou tão mal quanto um estuprador, um assassino. Se o irmão encontrar alguém que diga: eu acho que eu iria para o inferno, possivelmente será um crente afastado. Será aquele que já viveu no Evangelho, que conhece a realidade, mas está caminhando longe de Deus. E aquela chamazinha quase apagada, mas não apagada, do Espírito Santo no seu coração, ainda o confronta. Ainda diz para ele: você está no lugar errado, você está longe de mim, volta. Esse é o que diz: olha, eu acho que eu iria para o inferno. Por quê? Aí vem a resposta: eu estou afastado dos caminhos de Deus. Mas o ímpio, aquele que nunca conheceu o Senhor, ele vai dizer que ele vai para o céu. Irmãos, qualquer pessoa, por mais justa que seja a nossa vista, mas ela é tão boazinha, ela ajuda os pobres, ele é tão bonzinho, ele não fala mal de ninguém, ele diz que vai fazer, ele faz. Mas sem Cristo, irmãos, estamos todos perdidos. Até essa pessoa que nós achamos ser a mais justa, o prêmio Nobel da paz, se não tiver Jesus, estará perdido. E perdido por quê? Porque é pecador. Aos olhos de Deus não é justo, não é bom, porque tem pecado. Muitas vezes nós estamos conversando com alguém, o cara fala: não, nunca menti, nunca roubei. Mas alguma vez você já olhou assim para uma outra mulher e a desejou? Aí ele: já. Aí naquele pecado ele percebe que só por aquele pecado ele já seria digno da condenação. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de condutor, de professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Então percebam, para que serve o mandamento, irmãos? Para nós salvos serve como direções para uma vida bem-aventurada, mas para o ímpio é o mandamento que mostra a necessidade de Cristo, para que através de Cristo nós sejamos justificados. Então estou falando aqui bastante sobre lei, sobre mandamento, mas não se trata de legalismo de fariseu. Não estou falando que é por cumprir a lei que nós somos salvos, é o contrário. Por descumprir a lei é que estamos condenados. Aí vem a graça do Senhor Jesus e nos resgata. Vamos exemplificar isso. Alguém que veio de carro, veio de carro.
O irmão Cláudio, né? O irmão Cláudio veio de carro. Eu chego para o irmão Cláudio e digo assim: irmão Cláudio, a sua multa eu paguei no seu lugar. O irmão Cláudio vai pensar: olha, conheci esse rapaz hoje, ele deve ser meio maluco, está pagando uma multa em meu favor, ele nem me conhece direito. Segundo, ele está me ofendendo, porque ele está insinuando que eu infringi uma lei, eu cometi uma infração de trânsito, quando eu penso que eu não cometi. Que história é essa dele pagar uma multa por mim? Não fiz nada de errado. Aí eu vou chegar para o irmão Cláudio e falar de uma outra forma. Irmão Cláudio, quando o irmão estava vindo para cá, tinha um congresso de crianças cegas numa escola. E em frente àquela escola tinha várias placas dizendo: olha, devagar, 40 quilômetros. Placas móveis que não estão sempre ali. E tinha um policial com um radar. O irmão, acostumado a passar ali a 60, não percebeu que naquele dia havia aquela placa. E o irmão sofreu uma multa por excesso de velocidade. E se nós formos lá, o irmão vai perceber que aquela placa ainda está lá. Mas não se preocupe, eu já paguei essa multa em seu lugar. Aí, essa notícia de que eu paguei a multa não vai ser mais loucura, nem vai ser uma ofensa. Porque ele vai perceber que ele deu mole, ele cometeu aquela infração. E aí, o fato de eu ter pagado a multa no lugar dele, realmente será uma boa notícia. Assim também com os pecadores. Se eu disser para o pecador: Jesus morreu na cruz no seu lugar, isso parece para ele uma idiotice. Por que ele ia se incomodar? Morreu, eu já ouvi uma vez, morreu porque é bobo. Por quê? Não faço mal a ninguém, não pedi para ele fazer isso por mim. Sabe, as pessoas acham que podem ir para o céu porque são boas, tornando o sacrifício de Cristo desnecessário. E será ainda uma ofensa, porque você vai estar insinuando para ele, para o pecador, que ele é pecador quando ele acha que ele não é. Sabe, irmãos, existe uma diferença das pessoas reconhecerem que são pecadoras e perceberem que estão culpadas diante de Deus. Sabe por quê, irmão Cláudio? Pastor Cláudio, você pergunta: você se considera pecador? Sim, claro, quem não é? Ou seja, as pessoas se sentem confortáveis pelo fato de que todas as outras também são pecadoras. Então eu não sou pecador como aquele garoto que entrou na escola e matou 12. Uma pessoa dizer: realmente eu reconheço que sou pecador, isso não significa nada não, irmão. Porque a maioria das pessoas reconhece que são. Mas se você pergunta: mas segundo os padrões de Deus, você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa justa? Eu acho que sim. Mas como assim? Pecador e justo? É uma contradição. Então nós precisamos mostrar para as pessoas o que elas têm feito de errado. Olha, você já furtou alguma coisa de alguém? Você já desobedeceu aos seus pais? Você alguma vez já se irou contra alguém? Você alguma vez já usou o nome de Deus em vão? Ela, já. Se Deus fosse te julgar hoje baseado nesses mandamentos, nessas leis, você seria considerado culpado ou inocente? Aí a pessoa baixa sua cabeça e diz: culpado. Culpado, você acha que Deus ia mandar você para o céu ou para o inferno? A voz engasga e ela diz: para o inferno. Aí a boa notícia fará sentido. Lembra no caso da multa? Se ela entender que ela está perdida porque ela é pecadora, a boa notícia fará sentido. Entende onde que temos falhado no nosso evangelismo, pastor? Entendem, irmãos? Nós temos apresentado somente a graça, somente a boa notícia, quando as pessoas estão achando que estão bem. Para que a boa notícia faça sentido como boa notícia, as pessoas precisam entender a má notícia. Qual é a má notícia? Todos estão perdidos, desgarrados como ovelhas sem pastor. Todos nós somos pecadores e estamos afastados de Deus. Como entender a graça, então? Olha o que diz Romanos 5,20. Esse versículo é lindo, mas geralmente nos fixamos só no final. Mas olha o início. Vamos ler juntos? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça. Isso todo mundo conhece, isso a gente canta: graça, superabundante graça. Mas olha a primeira parte do versículo:
A lei veio para que a ofensa seja ressaltada. Para onde a ofensa está aparente, a graça brilha ainda mais forte. É mais ou menos assim. Ontem nós tivemos um céu bonito, com a lua, com estrelas. Se nós olharmos para o céu hoje, nós não veremos estrelas. Mas para onde elas foram, irmãos? Será que elas foram para casa dormir? Elas ficam de dia no céu, de noite no céu, de dia elas dormem? Vai ali fora, vê se vê uma estrela. Elas estão lá, não estão? Ou não estão? Estão. Por que nós não as vemos? O brilho do sol resplandece mais forte e ofusca as estrelas. As estrelas precisam de um céu negro para que elas sejam vistas. Assim também a graça de Jesus, para que ela brilhe, é necessário a escuridão do pecado, o pano de fundo do pecado, para que a graça faça sentido. Se os irmãos olharem o encontro de Jesus com as prostitutas, aquela mulher que na casa do fariseu se ajoelhou, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e foi criticado, né? Se Jesus fosse o profeta, saberia quem é essa mulher. Aí Jesus diz para o fariseu, se eu não me engano, Simão, o nome dele: quem mais ama, não é aquele a quem mais foi perdoado? Então aquela mulher, por saber a sua condição de pecadora, ela conseguiu compreender a graça do Senhor Jesus e se derramou ali na presença dele. Senhor Jesus, o teu amor por mim é a minha única esperança. A tua compaixão por mim é a minha única esperança. Jesus chegou a dizer para os fariseus: olha, é por isso que as prostitutas, os cobradores de impostos entrarão no reino antes de vocês. Se o pecador ele compreender que ele está perdido, se ele entender como fez aquele filho pródigo na parábola: Senhor, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus empregados. Aí essa pessoa, ela está pronta para entender a graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que deu seu único filho, para que se você nele cresce, você tivesse a vida eterna, você não fosse condenado. Olha o amor de Deus por você. Mesmo nessa situação de pecado, de condenação, o Senhor se importou com você. O Senhor enviou o seu único filho para morrer na cruz no seu lugar, pagando a fiança de um crime que você cometeu. O amor de Deus é maravilhoso, e a pessoa então ela deposita a sua confiança no amor de Deus e não em si mesma, e não porque ela era boa. Agora ela não é boa mais, ela é pecadora e perdida, mas Jesus Cristo a salvou. Como entender a graça então? Olha o que diz Romanos 5,20. Esse versículo é lindo, mas geralmente nos fixamos só no final. Mas olha o início, vamos ler juntos? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça, isso todo mundo conhece, isso a gente canta, graça, superabundante graça. Mas olha a primeira parte do versículo: a lei veio para que a ofensa seja ressaltada. Para onde a ofensa está aparente, a graça brilha ainda mais forte. É mais ou menos assim. Ontem nós tivemos um céu bonito, com a lua, com estrelas. Se nós olharmos para o céu hoje, nós não veremos estrelas. Mas para onde elas foram, irmãos? Será que elas foram para casa dormir? Elas ficam de dia no céu, de noite no céu, de dia elas dormem? Vai ali fora, vê se vê uma estrela. Elas estão lá, não estão? Ou não estão? Estão. Por que nós não as vemos? O brilho do sol resplandece mais forte e ofusca as estrelas. As estrelas precisam de um céu negro para que elas sejam vistas. Assim também a graça de Jesus, para que ela brilhe, é necessário a escuridão do pecado, o pano de fundo do pecado, para que a graça faça sentido. Se os irmãos olharem o encontro de Jesus com as prostitutas, aquela mulher que na casa do fariseu se ajoelhou,
ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. E foi criticado, né? Se Jesus fosse o profeta, saberia quem é essa mulher. Aí Jesus diz para o fariseu, se eu não me engano, Simão, o nome dele: quem mais ama, não é aquele a quem mais foi perdoado? Então aquela mulher, por saber a sua condição de pecadora, ela conseguiu compreender a graça do Senhor Jesus e se derramou ali na presença dele. Senhor Jesus, o teu amor por mim é a minha única esperança. A tua compaixão por mim é a minha única esperança. Jesus chegou a dizer para os fariseus: olha, é por isso que as prostitutas, os cobradores de impostos entrarão no reino antes de vocês. Se o pecador ele compreender que ele está perdido, se ele entender como fez aquele filho pródigo na parábola: Senhor, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus empregados. Aí essa pessoa, ela está pronta para entender a graça. A Bíblia, segundo Romanos 5:20, o que faz com que o pecado seja ressaltado é a lei. Vê se não é assim. Você está andando por uma estrada e tem lá 80, 60 quilômetros. Seja efetivo, pregue 90% lei e 10% graça. John Wesley, grande evangelista. Pregue 90% lei, por quê? Porque as pessoas são 90% orgulhosas. E elas precisam ser confrontadas com a lei para que a graça faça sentido. Princípios para uma abordagem bíblica. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Continua o texto. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eclesiastes 11, de 4 a 6. Primeiro princípio: não existe situação perfeita para evangelizar. 2 Timóteo 4:2, Paulo fala para Timóteo que deveria evangelizar a tempo e fora de tempo. Então existem duas ocasiões para nós evangelizarmos. Existem só dois momentos. Quais são esses momentos? A tempo e fora de tempo. Não existe situação perfeita para evangelizar. Aquele que olha para o vento, aquele que olha para as condições do clima, nunca vai plantar. O texto fala de talvez uma área rural, onde aquela pessoa está planejando plantar algum alimento. Se aquele fazendeiro, se aquele agricultor ficar esperando que o clima esteja perfeito, que o momento esteja perfeito, o vento perfeito, o sol perfeito, ele nunca vai plantar. Assim também nós, evangelistas, se nós ficarmos olhando uma situação perfeita para começar um papo evangelístico, uma abordagem evangelística, uma aproximação para pregar o evangelho, nunca vai acontecer, irmãos. Nunca vai acontecer. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Hoje à tarde vamos sair nas ruas, vamos chegar no comércio, a pessoa está do outro lado do balcão. É a tempo e fora de tempo, irmão. Você ouviria a palavra de Deus por alguns minutos? Olha, eu sei que você está trabalhando. Se chegar algum cliente, a gente interrompe, não tem problema. Mas enquanto não vem ninguém, eu posso comunicar a palavra de Deus com você? Uma pessoa está no ponto de ônibus. Olha, eu sei que você está esperando o seu ônibus. A gente vai ficar aqui juntos vigiando. Mas enquanto o seu ônibus não vem, eu posso falar do Evangelho do Senhor Jesus para você? As pessoas, elas param para ouvir a palavra de Deus. E nós temos que buscar criar essas oportunidades. Não existe situação perfeita para evangelizar. Se a gente ficar esperando, não, essa pessoa não, vamos na próxima. Ah não, ela está com um cachorro. Irmãos, cara de 2 metros de altura, fortão com um cachorro. Vou falar ou não vou?
Você ouviria a palavra de Deus por alguns minutos? O cara, claro que sim. O cachorro vai e senta e fica ouvindo também. Já aconteceu isso com a gente. Nós somos a menor peça do quebra-cabeças. Evangelismo tem a ver, em primeiro lugar, com Deus e o perdido. Vou contar uma experiência para os irmãos. Tem um tio meu que mora aqui em Araruama. E nós fomos morar em Cabo Frio, mais ou menos 10 anos. E já havia 7 anos que nós estávamos em Cabo Frio. Meu tio já morava em Araruama e nós ainda não havíamos visitado em Araruama. É tão pertinho. E eu ficava me cobrando, eu tenho que visitar meu tio. Nunca fui, ele já veio a Cabo Frio algumas vezes, eu nunca fui a Araruama vê-lo. Mas eu tenho que pregar o evangelho para ele. Agora imagine, depois de 7 anos, sem ter ido visitá-lo, chegar lá justamente para pregar o evangelho, nossa, ele não vai gostar. Ele vai ficar chateado comigo. O que ele vai pensar? E é meu tio, ele me viu crescer, me pegou no colo. Deus, isso é muito difícil. Acho que eu não tenho capacidade não. E eu cheio de medos, convidei um casal de amigos para vir junto. Chegamos na casa do meu tio. Ele é vascaíno doente. E eu não tinha percebido, era um sábado à tarde, estava passando um jogo ao vivo do Vasco. Jogo ao vivo. Sabe o cara que gosta de futebol, jogo ao vivo e para tudo, não é? E na sala, aquela televisão enorme no jogo. Sentei no sofá e ele vendo o jogo. Tio, tudo bem? Tal. Demos um abraço e falei, olha tio, eu vim aqui te fazer essa visita porque a gente ama muito vocês. Era meu tio e minha tia. Mas justamente por causa disso eu tenho um assunto muito sério, muito importante para conversar contigo. É a respeito da palavra de Deus. Aí ele falou assim, quer que eu desligue a televisão? Aí eu, uau, não esperava por essa, né? Sim, você pode desligar? Aí ele foi e desligou. Aí eu comecei a falar, pregar o evangelho, apresentar o plano de salvação, expor os pecados. No final, ele estava assim, chocado, e minha tia começou a chorar. Eu falei, o que houve? Qual é o problema? Aí eles falaram, Diogo, a sua vinda aqui foi resposta das nossas orações. Nós estávamos orando a Deus já há algumas semanas, buscando uma resposta, pedindo a Deus para Ele nos dizer a verdade. E a sua vinda aqui foi resposta. Pastor Cláudio, eu me senti assim pequenininho, sabe? Eu achei que tudo aquilo tinha a ver comigo. Eu era o mais importante, porque afinal eu estou saindo da minha acomodação para evangelizar os meus parentes. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que fazer acontecer. Mas na verdade, o negócio era Deus e eles, e eu era apenas um instrumento. O texto diz, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim você não conhece os caminhos de Deus, e Ele que faz todas as coisas. Irmãos, é Deus que faz todas as coisas. Não somos nós. Nós somos a menor peça do quebra-cabeças. Evangelismo tem a ver com Deus alcançar o perdido. Está entendendo, Douglas? O seu colega lá de escola, de trabalho, o que for, Deus quer alcançá-lo. E quando você estiver pregando o evangelho para ele, cara, você é a menor peça. É Deus e ele. Muitas vezes nós supervalorizamos o nosso papel. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, quando nós achamos que nós é que convencemos alguém. Meu amigo, é o Espírito Santo que convence. Nós temos que pregar a palavra. O semeador saiu a semear. Vamos semear e deixar que o Espírito Santo de Deus convença. Mas existe uma outra maneira também. Quando nós queremos colocar as nossas incapacidades como obstáculo ao evangelismo acontecer. Quando nós queremos dizer que o evangelismo não vai acontecer ou não pode acontecer porque somos incapazes. Irmãos, é Deus e o perdido. É Deus e o perdido. Nós somos a menor peça. Nós fomos evangelizar durante o Cabo Folia em 2009, se eu não me engano. Chegando lá, começamos a abordar filhos de crentes, netos de crentes.
que falavam assim: olha, antes de eu sair de casa, minha mãe orou por mim. Eu sei que ela está lá, ó, de joelho, orando por mim aqui agora. Aí eu me senti pequenininho, pastor. Eu estou aqui nesse lugar, achando que eu sou importante, mas eu estou sendo resposta da oração daquela mulher que está de joelhos lá. Então nós vamos evangelizar hoje na rua, para ser resposta de um pastor pela sua ovelha, resposta de um pai pelo seu filho, ou de uma esposa pelo seu marido. Evangelismo, irmãos, não tem a ver conosco não. É Deus alcançando o perdido. E nós temos que parar de valorizar demais a nossa participação. Nós somos meramente instrumentos, irmãos. Estão entendendo isso? Então vamos parar com esse medo. Ah, mas eu não sei, eu não posso, tenho vergonha. Meu irmão, se o irmão começar com esse medo, Deus vai saber fazer o quê? Ele vai te tirar e vai colocar outro. É por isso que às vezes precisa ir missionário a um lugar onde tem um monte de crente. Já viu isso, irmão? No Brasil, uma cidade já está cheia de evangélicos, tem que ir um missionário para pregar. Aí o cara vai pregar na casa, ao lado da casa do membro da igreja local. Irmãos, é triste. Imagina ter que vir missionário para pregar em Araruama. Imagina ter que vir missionário de fora para pregar em Cabo Frio. Não é uma vergonha para nós, irmãos? É ou não é? Porque Deus quer alcançar o perdido. Se nós não nos incluirmos no projeto de Deus, Deus vai pegar outra pessoa. Às vezes costumamos dizer: Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós não, irmãos. As pedras clamariam melhor do que nós. Deus quer nos usar pela sua graça, pela sua misericórdia, para que sejamos participantes de sua obra. E isso deve ser encarado como um privilégio, não como um peso. Nossa tarefa é lançar a semente. Os resultados pertencem a Deus. O texto diz: de manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar, ou se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Vamos pregar o evangelho, irmão, sem escolher quem vai ser salvo ou não, porque isso não cabe a nós. Aí a gente costuma sair para igrejas, e as igrejas locais conhecem a sua comunidade. Aí eu vou sair com o irmão, aqui de repente eu saio com o Douglas, ou saio com o irmão Cláudio. Aí eu estou numa rua, o irmão Cláudio: não, essa casa aí não. Já conheço o povo daí, esse povo aqui é centro espírita, esse aí não. Irmão, eu queria fazer esse pedido, irmãos. Vamos sair hoje às ruas, como se não conhecêssemos ninguém, ok? Ah, essa casa só tem crente. Irmão, a gente tem cada surpresa. É verdade. Uma vez lá no Tangará. Alguém conhece o Tangará em Cabo Frio? Tangará. Um dos nossos jovens estava com um irmão da igreja do Tangará, e eles estavam para fazer evangelismo naquela rua. O irmão da igreja falou: não vamos nessa casa não, só tem crente. Vamos mesmo assim? Não, irmão, só tem crente, conheço todo mundo. Não, vamos mesmo assim. Bateu palma, atendeu uma jovem, 14 anos. Deixa eu comunicar a palavra de Deus com você, posso? Pode. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso enfrentar o juízo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, claro que eu não desejo isso, mas se acontecesse, você estaria preparada para estar diante de Deus, ser julgada por Ele e ir para o céu? É a menina: eu não. Aí aquele irmão da igreja arregadou o olho, né? Eu conheço essa menina. Menina, vem à igreja. Irmão, a gente tem muita surpresa. Nossa tarefa é lançar a semente. Naquela parábola diz: o semeador saiu a semear. E a história se desenvolve e o semeador não é nem mais citado. Depois é a semente, o solo, Deus. Nós temos que pregar a palavra, irmãos. Claro que pelo nosso coração, pelo nosso desejo, todo mundo se converteria. Todo mundo receberia o Senhor Jesus, todo mundo se arrependeria em lágrimas, clamando por misericórdia. Mas, irmãos, isso não cabe a nós. A palavra de Deus, ela tem dois propósitos: ou ela salva ou ela condena. Deus tem os seus caminhos, seus planos eternos. Pode ser que aquela pessoa não vai se converter, Deus sabe, mas é propósito do Senhor que ela ouça, para que não tenha desculpas.
Muitas pessoas dizem assim: olha, primeiro eu preciso conquistar aquela pessoa, estreitar um relacionamento, criar uma intimidade, para aos poucos começar a falar sobre Jesus. Quem sabe presentear com um CD, dar para ela um livro de presente, um dia chamar para um piquenique da igreja, depois a um culto. Daqui a 1 ano ou 2, eu coloco ela contra a parede e falo: ei, você vai aceitar Jesus ou não? Esse evangelismo a longo prazo, irmãos, tem um problema sério. Na verdade, 2 problemas sérios. O primeiro é que as pessoas morrem. O evangelismo sempre foi pregado pela igreja primitiva, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com urgência. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, é sempre para hoje. Aquela pessoa com quem queremos estreitar relacionamentos pode morrer a qualquer momento, irmãos. Quem disse que ela estará viva amanhã? Irmãos, o evangelismo tem que ser sempre urgente. Pensa nos teus parentes, na tua avó, no teu tio, no teu irmão, no teu pai, no teu filho, os teus amigos da escola, aqueles amigos que nós gostamos tanto. Irmãos, quem nos garante que teremos uma chance daqui a 15 minutos? Daqui a pouco pode soar aí o telefone. As pessoas morrem. Eu creio que o diabo ele colocou essa estratégia na nossa igreja. É uma estratégia diabólica, na minha opinião, para que ele ceife a vida das pessoas antes que dê tempo delas ouvirem o evangelho verdadeiro. Evangelismo a longo prazo pode ser importante, irmãos. Não estou dizendo que você não deve estreitar relacionamentos. Claro que deve. Que você deve presentear com um CD, é bom, um livro, convidar para a igreja. Claro que deve fazer isso. Mas se ficar apenas nisso, irmão, está correndo um grave risco. Um grave risco de, quando você menos esperar, aquela pessoa partir, e você já teve 2 meses, 3 meses, 4 meses e não pregou o evangelho para ela. Aí a gente volta naquele texto de Ezequiel: o Senhor vai requerer da tua mão o sangue daquela pessoa. E aí fala nos olhos: olha, essa conversa é séria, posso falar? Irmãos, eu fiz isso com a minha avó, fiz isso com o meu avô, fiz isso com vários tios, irmãos do meu pai, e eles pararam para escutar, irmãos. Não teve um colega do trabalho que falou não. Ah, Diogo, não vem falar de igreja? Não, você já preparou o coração dele, você já disse sobre o que você vai falar. Muitas vezes queremos criar estratégias mirabolantes. Vou primeiro falar de um assunto assim, para depois transportar para um assunto espiritual. Irmão, coloca logo na cara. Antigamente a gente ia para as ruas e fazia: posso te fazer algumas perguntas durante alguns minutos? É sobre o quê? Não, é sobre a vida, sobre o seu entendimento sobre algumas coisas. E aos poucos eu falando sobre o evangelho, a gente percebeu que isso não era muito honesto. A pessoa se sentia um pouco ludibriada, como se ela tivesse caído numa ratoeira. A gente chega para as pessoas na rua e já pergunta: olha, você ouviria a palavra de Deus por alguns minutos? Pastor, vocês vão ficar surpresos, o irmão vai ficar surpreso, os irmãos aqui talvez não, porque já fazem isso, mas se não, se você chegar e perguntar assim para o perdido: você ouviria a palavra de Deus por alguns minutos? Mais da metade das pessoas vão dizer sim. E a gente está escondido atrás de estratégias. Se eu não levar um circo, as pessoas não vão parar para ouvir. Se eu não levar uma música, as pessoas não vão ouvir. Se eu não levar um teatro, as pessoas não vão ouvir. Elas vão ouvir. Basta você dizer de forma direta: você ouviria a palavra de Deus por alguns minutos? Talvez alguém diga não. Então, em 30 segundos, só vou falar um versículo e uma pergunta e deixar um folheto. A Bíblia diz em Hebreus 9:27: ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois enfrentar um julgamento. A pergunta para a sua reflexão é: se você morresse hoje, estaria preparado para ser julgado por Deus? Leia esse folheto. Bom dia. É isso, irmãos, que precisamos fazer. Então, o primeiro problema é que as pessoas morrem. O segundo problema, para a gente finalizar e almoçar, é: quanto mais tempo, quanto mais intimidade, mais difícil fica. É o contrário, irmãos. Por que é mais fácil evangelizar uma pessoa que a gente nunca viu do que um irmão que mora na mesma casa? Quanto mais intimidade, mais difícil, mais distante fica para assuntos espirituais. Então, esse evangelismo a longo prazo, ele tem esses 2 problemas. Primeiro, o evangelismo tem que ser urgente, porque as pessoas estão
sujeitas a morrer. E segundo, quanto mais intimidade, mais difícil fica.